In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, hoje no segundo domingo depois da Epifania. Celebrando esta missa com o Evangelho. Bem, eu já referi várias vezes que são 3 as epifanias de Jesus. São 3 epifanias. Uma, aquela que Jesus faz à humanidade. E esta é a epifania primeira, aquela que celebramos com a apresentação de Jesus aos magos, aos 6 magos. A outra é a epifania que Jesus faz a Israel. E esta é aquela celebrada no batismo do Senhor, quando no Jordão, João e o Espírito Santo dão testemunho. Vemos tanto numa quanto noutra a rejeição. Diz a introdução ao Evangelho de João, que nós leremos no fim da missa, aquele Evangelho, diz, veio aos seus e os seus não o receberam. Isso pode se referir à humanidade inteira. Então, bem, isso hoje nós vemos de uma forma tremenda, né? A rejeição que a humanidade faz a Jesus, né? E, sobretudo, as nações, desde a criação do Estado Novo dos Estados Unidos, da América do Norte, e poucos anos depois a Revolução Francesa, fica na história marcada nitidamente a revolta das nações contra Deus. Ali não tem outro móvel, nem outro sentido. É a revolta das nações contra Deus. Que depois se dá a outros títulos, como, por exemplo, o comunismo, o capitalismo selvagem, né? A tal da democracia, que não passa de barulho do demônio, né? A tal da democracia, a república, né? Não são as coisas de Deus, mas é do povo. Tudo isto, ainda hoje, tudo isso, queridos, não estampa outra coisa que não a revolta das nações contra Deus. Todo o orgulho dos governos, né? Todo o orgulho. Para lembrar um fato, quando foram assinar o armistício de paz da Segunda Guerra, a proposta era que sentassem à mesa, Eisenhower, o representante lá da Rússia e da Europa e da Alemanha, né? Assinassem em conjunto. Né? E a sugestão foi, e da Santa Igreja, nós vamos pedir um legado pontifício? Aí teria perguntado Stalin, eu acho, que teria perguntado, mas quantas tropas tem mesmo a igreja? Não tem força militar nenhuma, não precisa estar aqui. Então, é o orgulho das nações. Depois vemos em tantas ciências sociais, tá? Entre as quais o direito. Eu fiz direito na universidade, o direito brasileiro. Ali se vê nitidamente o orgulho das nações contra Deus e contra a sua igreja. Então, sim, as nações rejeitaram o Senhor. Que Israel tenha rejeitado. Bem, aí vemos da sua crucifixão. Né? O que vou assinalar? 1, vemos da sua crucifixão. 2, vemos na rejeição da igreja, porque logo partiram a rejeitá-la, e inclusive
determinação do código da Bíblia, ali rejeitaram a Santa Igreja, rejeitando até a própria tradição deles, e criando as bases para o sionismo, criando as bases ali, século VII, século VI. Depois, ainda podíamos assinalar a dispersão entre os povos, misturados com tantos cristãos católicos bons, o povo de dura serviço não se converteu. E agora, por último, podemos falar no Estado de Israel, que pela misericórdia de Deus, em 48 foi fundado, voltando o povo judeu para lá, mas constituindo um Estado sionista e sem querer saber de Deus e da sua Santa Igreja, sem querer se converter. Então, sem dúvida, Israel rejeitou o seu Messias. Com esse título fica a coisa mais terrível ainda, porque fica mais religioso. Se a humanidade tinha rejeitado um seu, isto é, um ser humano, que era Deus, Israel, o seu povo, rejeita o seu Messias. Eles tinham um conceito religioso. Ficou pior. Né? Bem pior. Mas a terceira epifania, é dessa que temos que tratar. A terceira epifania é a mostração de Jesus à sua igreja. A sua igreja. Muito interessante, claro, sobre o evangelho de hoje, queridos, quem quiser uma exegese mais, porque é muito lindo esse evangelho, é apaixonante. Né? Quem quiser uma exegese mais detalhada dela, pode recorrer a meus sermões. Eu acho que não ainda no ano passado, mas no ano anterior eu com certeza fiz uma exegese mais detalhada do texto. Pode procurar no YouTube que está lá. Não deste ano, nem do ano passado, mas do ano anterior. Porque esse texto é lindo e é apaixonante. Né? Agora eu sinto não ter feito a live na sexta-feira, né? Pois é, onde daí eu teria feito ainda mais profundamente, mais detalhadamente. Mas enfim, porque hoje eu quero fazer sim, com certeza me baseando, claro, no texto, né? Mas tomar sobretudo um detalhe. Vejam, um detalhe sobretudo é este. Quer dizer, em duas vezes se citam os discípulos. Jesus diz logo no início, a mãe de Jesus foi convidada. Jesus também foi convidado e foi às bodas com os seus discípulos, diz lá. E foi às bodas com os seus discípulos. E no fim do texto também se diz que os discípulos creram nele. Veja, não se fala de apóstolos, não se trata aqui dos apóstolos, mas dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus, sejam apóstolos ou não. É a Santa Igreja, é a inteira Santa Igreja, que, afinal, no milagre conseguido por sua mãe, vamos honrá-la, né? No milagre conseguido por sua mãe, primeiro dos milagres, isso é importante também, é o primeiro dos sinais que Jesus fez. Né? Por isso que a Santa Igreja coloca no rito tridentino, logo no início do hoje chamado Templo Comum, mas logo no início, logo depois do fim da Epifania, coloca este texto, porque é o primeiro milagre. Tá? Então, sim, e logo ao início da vida pública de Jesus, e ao seu primeiro milagre, já se forma a sua igreja, que é uma igreja de fé, é uma igreja de fé em Jesus. Tá? Se forma a sua igreja. Os seus discípulos se reúnem em torno dele e creem. Creem no quê? Bom, também está no texto, o texto é rico, já disse, não vou falar dele detalhadamente. Mas creem na sua passagem para o Pai, na sua hora. Esta é a sua hora. Não é nesse milagre, não é no milagre da transformação da água em vinho,
no vinho melhor. O melhor vinho é o da salvação. Este é o vinho bom, o da salvação eterna. Este que é o vinho melhor. E a hora de Jesus, que Maria adianta, olha que coisa mais linda. Alguém vai dizer que ela não é corredentora? A hora de Jesus que Maria adianta, não é outra senão aquela hora. Isto é, às 3 horas. É 1 hora, né? É 1 hora. É 1 hora canônica. Aquelas 3 horas que Jesus passou na cruz. Né? A sua morte e ressurreição redentoras. A sua morte redentora. É nisto que os seus discípulos creram. Creram que ele morreu para nos redimir dos nossos pecados, das nossas culpas, da nossa cegueira, e abrir-nos para a amizade com Deus, para o céu. Creram, seus discípulos creram nele, creram na sua Páscoa, creram na sua morte redentora. É profundo, o texto é maravilhoso. Pois então, queridos, o que nós lamentamos profundamente, é que tão poucos destes discípulos restam. Né? Eu vejo, só por falar nisso, eu vejo Dom Minutella, né? Dom Minutella, lá em Buenos Aires, né? Amanhã ele virá aqui em casa. Mas eu vejo o Dom Minutella lá na Argentina, em Buenos Aires, fazendo um esforço para reunir a igreja remanescente, que tivesse ali na Argentina, que tivesse ali em Buenos Aires. E pelas fotos que vi, são tão poucos os que respondem, tão poucos. Um sacerdote, depois algum outro sacerdote que se juntou com ele, virão também, e mais algum outro. Isso. Também nós, aqui no Brasil, porque, queridos, digo eu, porque a voz que sai publicamente é a minha, né? Temos outros sacerdotes, graças a Deus. Temos o Padre Tarcísio, temos Dom Minutella, temos Dom Coluncili, mas algum outro que está ainda comigo na comunidade, o Padre colombiano, o Dom Rubem, que vem, bem-vindo para morar conosco. Agora já está com a passagem comprada, dia 17 de fevereiro ele chega. Então, temos sim alguns sacerdotes no Brasil, na América Latina, enfim, mas a voz que realmente tem se sobressaído é a minha. E contudo, também em torno de mim, o povo é pouco ainda. E tantos, vejo isso na minha comunidade, na luta que nós enfrentamos, tantos estão ainda tão titubeantes. E alguns, sinceramente, cegos, porque lutam contra nós. Então, eu digo daqueles que estão ainda hoje ali na comunidade. É uma luta realmente tremenda, mas que está a mostrar bem, quanto de fato restam poucos discípulos que ainda creem, e se alegram com a redenção oferecida pelo Senhor. Essa semana ainda recebi um WhatsApp de um colega sacerdote, dizendo que tinha ido dormir às 3 horas da madrugada porque estava nas suas mãos nada mais, nada menos que já o próprio documento pós-sinodal. Sim, essa semana saiu a carta de Rubens, veio a lume, essa até eu tive na mão. Está nas redes sociais, basta abrir, querer e ler. Né? Sim, já Rubens tinha escrito aos bispos pedindo apoio, né? E dando algumas dicas de como fazer quando a carta fosse publicada. E alertando, sim, ele já alertava que o documento iria
antes de tudo e secretamente, sob embargo, se diz, né, para as mãos dos bispos. Mas os segredos sempre são... Essa mesma carta de Rubens era para ser secreta. Mas os segredos hoje, nos meios que nós temos, são tão difíceis de guardar. Então, também o próprio documento já chegou às mãos dos bispos e já um ou outro mais privilegiado teve em suas mãos, ele conhece o texto. Então, este sacerdote, meu amigo, realmente dizia no seu WhatsApp que tudo aquilo que se dizia que viria como fruto daquele famigerado sínodo, que nem esse nome deveria receber, aquilo foi um horror, né? Que tudo aquilo que nós esperávamos de ruim, de péssimo, realmente está já assentado naquilo que será a exortação apostólica pós-sinodal. Ouvi ainda alguém dizendo, e com toda a razão, que uma exortação apostólica pós-sinodal não é lugar para tomar decisões eclesiásticas fortes. Sim, mas já foram tomadas tantas, né? Já foram tomadas tantas. Leiam Evangelho Gaudium, leiam Amores e Letícia, leiam aquelas dos jovens, né? Que tratou sobretudo da sinodalidade, tratou, tudo coisas importantíssimas, né? Tratadas assim, em exortação apostólica. E nem por isso, porque logo após ela vem aí os motus próprios e os decretos e as constituições. Então, mas é realmente de esperar. Vejam que nós tivemos um sinal também nessa semana tão forte, naquela carta, naquele livro que a quatro mãos, eu diria duas mãos, mas a quatro mãos foram escritas por Sarah, o cardeal africano, e Ratzinger, o Papa Emérito. Então, que deu o maior dos rebuliços na igreja e no mundo. Olha que Bergoglio ficou sim furiosíssimo, fez tremer com os seus gritos os palácios apostólicos, para que, algum crítico diz que, não, com certeza, Bergoglio queria que o livro nem saísse. O livro nem saísse. Conseguiram a caro custo, porque já estava no prelo, já estava pronto para ser distribuído às livrarias, né? Conseguiram, parece que, tirar a assinatura só o texto não, mas a assinatura de Bento XVI conseguiram tirar. Não adianta nada, não adiantou de nada, né? Enfim, todo esse escândalo em redor tem sua razão de ser, porque, com certeza, nesta próxima exortação apostólica, se trata do tema dos padres, dos viriprobati, dos padres que da ordenação de homens casados. Pronto, da ordenação de homens casados. Mas, como eu digo, queridos, como eu disse já em sermão aqui, isso não é o pior. Isso não é o pior. Que isso seja uma calamidade e tudo aquilo que queiram dizer e foi levantado, sim, tudo bem. Eu até posso assinar embaixo. Se Bento XVI tirou a sua assinatura, eu teria certamente orgulho de colocar a minha pobre assinatura no livrinho. Mas ainda aquilo não seria o meu livro. Ainda aquilo não seria a palavra mais importante, que é aquela que eu tenho dito. Que eu tenho dito e há tempo digo. O que tem de se ver, queridos, é que há uma geral recusa de Cristo entre os seus, aqueles que ainda querem conservar o título de discípulos de Cristo. Só título, né? Só nome, porque não tem mais nada de cristãos, não tem mais nada de católicos, não tem
de fato mais nada. Esta igreja, que está una com o antipapa Francisco, não é mais a Igreja Católica há tempo. Pois agora, e é o que eu digo, com este documento, tratar-se-á de dar a esta contra-igreja as últimas pinceladas, a fim de que ela possa servir de moldura para a apresentação do anticristo. Ponto. Entenderam? Quer dizer, eu digo que esta exortação apostólica seria o último passo na destruição da igreja para servir realmente, para que ela seja realmente apta a albergar no próprio seio o anticristo. Pode haver maior rejeição de Jesus do que isto? Talvez ainda um outro detalhe tenha que ser ajuntado, que é a fuga de Bento XVI do Vaticano e o seu posterior assassinato. Talvez a confiarmos nas profecias, ainda faltaria isto. Mas, de fato, a contra-igreja, com este documento, está aptíssima, prontíssima para albergar no próprio seio o anticristo. Vejam, depois o que acontecerá? Dia 26 agora vem o dia inventado por Francisco, que é o dia da Bíblia. Já é ele preparando a total apostasia da igreja, porque vai se... É um encontro ecumênico. Né? É um encontro, dia 26 o dia da Bíblia, vai proporcionar um encontro ecumênico. É para colocar a igreja a par dos luteranos, dos evangélicos todos, a sola escritura. A sola escritura que vira uma interpretação subjetiva, onde cada um é seu Deus, onde é lá que chega a solo escritura, né? Sola escritura. É lá que chega. Ao mais completo subjetivismo e individualismo da religião. Não há mais religião. Não há mais. Cada um inventa faz a sua própria interpretação. Acabou. Então, isso dia 26 agora, né? Logo em março vem, é em março, viu? É em março que vem, porque são os grandes acabamentos para a aparição do anticristo, né? Ajuntando-se, é verdade, aquelas outras duas ações das nações, isto é, a crise econômica e a guerra, que também todas elas já estão sendo pintadas aí no início deste ano. Mas segue-se-lhe, então, o pacto econômico, para responder a isto. Depois segue-se o pacto educativo. Então fica o pacto econômico para escravizar a humanidade justamente através da economia do dinheiro. O pacto educativo que serve para elevar, aqui sim elevar um governo mundial, que seria o do anticristo. E logo depois o pacto religioso, ainda nesse primeiro semestre, o pacto religioso, importantíssimo para que o anticristo ponha o seu pé sobre todas as religiões, e que agora o dia 26 já se prepara mais, porque já vem sendo preparado. Então, quer dizer, é a total rebelião daqueles que deviam ser discípulos, da total rebelião contra o Cristo, contra a sua igreja e contra Deus. É no que chegamos, queridos. É no que chegamos. Esperem esse documento. É agora no fim de janeiro, fevereiro, que ele já vai ser publicado. Esperem. Ele é este passo decisivo, decidido. Vejam que para o pessoal da nova ordem mundial, da contra-igreja, daqueles que queriam a modernização da igreja, a sua destruição completa e total, Bergoglio tem sido muito tímido para eles. Para eles, Bergoglio tem sido muito tímido. Agora ele terá coragem. Pressionado por eles, ele terá a coragem, e por isso a sua raiva de ir contra esse livro de
de Sara e... Entenderam? Por isso seu ódio, fez foi tremendo o ditador lá. Esse terrível ditador lá. Foi tremendo. Sua ira descartada. Então, sim. Bom, sempre digo eu, né? Os cegos continuarão não vendo. Os cegos, aqueles que não querem. Talvez se eles ajudem mais alguns. Né? Alguém pensa, não, agora é verão, agora com o novo documento todos verão que existe sim a contra-igreja. Eu digo, não, os cegos continuarão não querendo ver. E ainda talvez se eles ajuntem alguns que estavam querendo abrir os olhos. Porque dirão, não, olha, veja, não tem nada aqui. Continua não tendo nada aqui. Mas o que importa que alguns homens casados lá na Amazônia, o que importa? A nossa igreja continua a mesma coisa. O que importa isso, o que importa aquilo, não afeta nada. Alguns ainda cegar-se-ão mais. Alguns ainda, e é preciso para que se cumpram as Escrituras. É necessário tudo isto para que se cumpram as Escrituras. Com certeza, com certeza. Esta contra-igreja rejeitou Cristo, Deus e a Santa Igreja Católica, da qual não resta senão alguns poucos remanescentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.